aí, pessoal? Estamos de volta com o VSO Sprints Brasil, dessa vez para cobrir a Sprint 87 do Visual Studio Online. E aí, Vinícius? Tudo bem, encerradas? Vamos lá. Hoje a gente vai ter 4 itens para falar. 3 de melhoria de Kanban, que eles já têm lançado bastante melhorias, né, nessas últimas sprints. Agora vem mais 3 melhorias. E uma a gente vai falar exclusivamente de Build VNext com integração com o Sonar. Vai ser bem legal. Isso vai ser bem bacana. Bom, então vamos direto ao ponto. As três melhorias de Visual Studio Online, né, na interface com o usuário lá web, são relacionadas ao Kanban. Né, a gente vai ver aí como ficou mais fácil agora renomear as colunas do Kanban, né? A gente tem melhorias bacanas também na hora de planejar a capacidade do time dentro de uma sprint, né? E voltado também para sprint, tem uma melhoria muito bacana também no burn down, né? Uma melhoria que inclusive foi baseada num user voice, é bem legal porque a gente vê que o feedback dos usuários no user voice tem sim resultado, né? E, o lance do sonar vai ser, eu acho que é a novidade mais legal aí, que é poder chamar um servidor de sonar direto num build VNext. Não é isso, Vini? Show de bola, vamos lá. Simbora. Então, a primeira novidade aí que, que a gente vai começar relacionada ao Visual Studio Online, até para manter uma certa ordem com a edição anterior, ficou mais fácil agora renomear as colunas do Kanban Board. É importante falar Kanban Board porque isso aqui não serve, não se aplica ao Task Board, que é o board de sprint, tá bom? Então, o que significa isso? Antes, se eu quisesse renomear essas colunas que eu tenho aqui no meu board de backlog, eu teria que fazer o quê? Eu teria que vir aqui, né, no canto superior direito, nas configurações, né, vir aqui em colunas, né, e renomear, né? Agora, se eu quiser só renomear as colunas, basta eu vir aqui no título, né, da minha coluna, clicar nela e eu já posso editar o nome, né? Exemplo simples que a gente até vinha falando antes. Se o time quer colocar isso aqui em português, porque um determinado usuário não está familiarizado com o inglês, é só vir aqui, mudar os títulos, né? Novo, aprovado, committed, vamos colocar, sei lá, em andamento e done, pronto. Então tá aqui, tá tudo renomeado. Sem eu precisar ir lá nas configurações, mesmo que eu precisava fazer para adicionar e remover colunas, agora não preciso ir até lá. Bacana, né, Vini? Isso ficou bem legal. E aí, como o próprio Serrada citou, a parte aí de interação com o usuário, principalmente quando a gente está falando com o nosso Product Owner, que é provavelmente alguém na área de negócio, ele pode não estar familiarizado com o inglês, isso aí ficou bem bacana. O que é importante estar, igual o Serradas falou, que a parte de configurações continua a mesma, colocar a coluna do in done continua a mesma, eles só colocaram um facilitador para a gente já fazer e renomear diretamente no board. Ficou bem legal. Muito top, né? Bacana. Bom, podemos para a próxima? Vamos embora. Legal, então o próximo item que a gente vai falar já é relacionado a sprint, importante dizer, né? Então se a gente vir aqui para a sprint 87 do nosso VSO, é associado ao planejamento do time. O que é o planejamento do time? É quem você vai colocar dentro do time para uma sprint e qual é a disciplina que ele vai atuar, né? Então se a gente vier aqui no Capacity, que é onde a gente faz isso, a gente vê aqui que eu tenho um time já pré-modelado, né? Mas se eu olhar aqui do lado Isso, de... Erradas. Oi! É legal lembrar que o time está tão preocupado em seguir uma lógica de atualização que a parte de divisão de disciplinas veio na Sprint 86 e já na 87 eles já lançaram uma nova atualização falando de capacity. É bem legal essa preocupação que eles estão tendo. É verdade, porque percebe-se que eles veem valor nessa parte aqui, né? Uma coisa que o pessoal vinha pedindo bastante lá, que é múltiplas atividades por time, por membro do time já tem, e na sequência a gente vê essa melhoria também na modelagem do time. Tá ficando bem legal essa parte, né? Então vamos a um exemplo aí. Então, como é que funciona? Né? Eu tenho dois novos botões aqui, né?
que vocês podem ver aqui. O que significam esses dois botões? Se eu colocar o mouse aqui, eu vejo. Eu posso adicionar um novo usuário, né, ao time aqui. E esse outro significa adicionar os membros de time faltantes. O que significa isso? Se eu olhar aqui na home do meu projeto, o meu time tem 3 membros, tá vendo? Só que se eu voltar lá no meu capacity, eu tenho só 2 times modelados para sprint, certo? Certo? Então, eu posso adicionar facilmente o resto do pessoal que está faltando, não é isso? Então vamos clicar aqui e vamos ver como é que ele se comporta. Olha só. Então significa que eu tinha lá, né? Aqui a gente tem o Ricardo Serrados e o Vinícius Moura com o Windows Live ID. A gente adicionou para fins de exemplo o Vini e eu com os e-mails corporativos. Então o Vini com o e-mail corporativo dele, ele também é membro do time, só que ele não estava aqui. Então facilmente eu adiciono aqui. Então em vez de eu ficar adicionando um de cada vez ao time, indo lá na outra tela, adicionando para depois vir planejar a capacidade aqui, com um botão só eu coloco todo mundo que está faltando para fazer aquela força-tarefa, né? E configuro aqui. Então aqui eu defino, por exemplo, poxa, eu estou aqui, ó, do lado direito eu vejo que está faltando gente aqui tanto em design quanto em development, né? Então vamos colocar o Vinícius com e-mail corporativo para apoiar em development aqui, né? E eu posso adicionar também, que essa acho que é a parte mais legal, a novidade mais importante da sprint, eu posso adicionar aqui também pessoas que não estão no time, né? Então eu tenho a configuração do meu time lá, eu não adicionei essa pessoa ao time, mas eu posso colocar ela aqui para planejar. Então é aquele exemplo, né, Vini? Eu tenho o meu time aqui, eu estou passando aquele perrengue na sprint. Eu falo com o gerente de uma outra área, ela fala, me empresta um profissional aqui só pra gente cobrir aqui, pra gente conseguir entregar esse sprint. Então, em vez de eu adicionar ele ao time, etc., eu simplesmente só adiciono ele aqui para planejar. É isso, né, Vini? Isso. Ô, Serradas, adiciona aí pra mim e também me tira uma dúvida. Fala aí. Ao adicionar essa pessoa nova no time, se você for lá no gerenciamento do time, ele foi adicionado automaticamente? Tira essa dúvida para mim. Vamos ver junto, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos lá, eu vou colocar aqui ó, o meu usuário com o e-mail corporativo, beleza? Beleza. Então vou adicionar o usuário aqui. E eu já coloquei alguém para apoiar em desenvolvimento, agora eu vou colocar esse cara para apoiar em design aqui, né? Então vamos colocar mais 2 horas de cada um aqui. Olha que legal, agora eu supostamente entrego a minha sprint. Faz sentido, né? Com certeza. Beleza. Vamos salvar aqui. Agora o meu time está modelado. Dá uma olhada. Vamos ver. Não incluiu, tá vendo? Não incluiu. Por que funciona assim? Porque eu adicionei ele para aquela sprint e para ele não fazer parte do time, mas apoiar na sprint, entendeu? Ah, legal. Achei bem legal a novidade. Ok, então voltando aqui, só revisando, né? Voltando para o meu backlog, vamos configurar aqui. Então eu adiciono aqui um usuário para apoiar na sprint, só que ele não necessariamente é membro do time. Faz sentido? Faz sentido, beleza. Voltando, vamos lá. Qual que é a próxima novidade aqui? É a novidade referente ao burn down de sprint. O que é isso? Só para contextualizar, teve um usuário no Visual Studio User Voice que disse o seguinte, ele fala assim, que seria legal que a capacidade do time fosse considerada no Ideal Trend do Burn Down Chart. O que é isso, Vini? Se eu vier aqui no meu VSO, né, até então eu só tinha o Ideal Trend aqui, ó, né, que significava o quê? O meu burn down teria que ficar abaixo disso para eu supostamente entregar a minha sprint com sucesso, né, para não sobrar nenhuma atividade. Só que o que ele argumentou no user voice dele? Ele falou assim, cara, se durante a minha sprint alguém falta ou eu adiciono alguém para apoiar na sprint, o burn down ele fica mentiroso, né? Então ele falou assim, seria legal que o burn down considerasse a capacidade do time, né? Então, para atender isso, em vez do time mudar o ideal trend, né, o comportamento do ideal trend, que ele é estático, tá? Ele não tem que fazer curva mesmo, né, por definição, eles adicionaram essa nova linha verde aqui, que é o Available Capacity. O que é isso?
dia após dia, a capacidade do time pode variar. Né? Eu posso adicionar gente, posso configurar um day off para alguém e a minha capacidade pode mudar. Né? Então, eu vou ter o ideal capacity aqui, né, a linha de capacidade do time, e eu tenho o ideal trend, ou seja, eu tenho as duas considerações que eu posso fazer para ver se o trabalho remanescente que eu tenho está cabendo tanto na capacidade do time quanto no ideal trend que eu tenho. Muito legal agora, né? Sim, essa alteração no Burndown vem refletir exatamente o que eles acabaram de colocar e o que você acabou de explicar. Você coloca uma pessoa só para apoiar nesse momento, você tem que refletir essa inclusão de pessoa na sua capacidade. Ficou bem legal mesmo. Porque se você vê, o que acontece? O que está refletindo aqui, né? O meu ideal trend é a linha que representa o meu time por definição, ou seja, o time que eu tinha, né, o que eu tenho, como que ele atenderia. Eu percebo aqui pelo Burndown que ele não ia atender, mas agora eu adicionei mais pessoas, né, para minha sprint, então o que está refletindo aqui? Agora eu estou no caminho certo para entregar essa sprint, né? Muito legal, né? Exatamente, ficou bem legal mesmo. Cara, sobre VSO é isso, agora eu queria que você mostrasse aí pra gente como é que ficou a parte do Sonar Cube no Build VNext, cara. Eu tô muito curioso pra ver isso. Por favor, eu vou pegar o controle aqui. Então, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, para quem tem acompanhado o meu blog, há uns 2 meses atrás eu expliquei a integração entre o TFS On-Premise e o Sonar. Basicamente, aquela época que eu mostrei para vocês. Eu mostrei a instalação do Sonar, que fica a partir de um servidor. Você tem que instalar o Sonar Runner e a integração que eles deram o nome de MS Build Sonar Runner. Então você tinha que instalar 3 componentes para que essa integração funcionasse. Já no Build VNext, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente já configurou uma build, vou clicar aqui no Edit para vocês entenderem. Basicamente, o que vai ser necessário? Você vai colocar uma build task chamada Sonar Cube for MS Build Begin Analysis antes da execução, para ele fazer a preparação da chamada do Sonar, e no final você vai usar a Sonar Cube for MS Build End Analysis. Só para vocês entenderem como que a gente fez essa configuração rapidamente. A gente chegou, subiu um servidor no Azure, basicamente com IIS e SQL, porque a gente subiu a base do Sonar em MS SQL Server. Então, basicamente, o servidor do Azure só tem essas duas features instaladas. E, lógico, o Windows Server 2012. Então, a gente tem o IIS, o SQL no Windows Server 2012. E aqui, na chamada do Visual Studio Online, na build da Sprint 87, a gente fez o que, basicamente? A gente chamou o Sonar VSO, que aqui a gente fez uma configuração genérica de servidor Azure passando o endereço dele. Passamos as chamadas do Sonar, que ele precisa de uma Project Key, Project Name, Project Version. E aqui a gente criou uma variável, que é a String Connection para o servidor SQL, o usuário e a senha para se conectar ao banco para que ele possa gravar as informações. Então, feitas todas essas configurações, basta você enfileirar uma build. Opa, deixa eu só trocar a versão aqui para a gente ter uma nova versão da build. Uhum. E aqui eu enfileiro uma build. E aí a gente começa... Para quem ainda nunca viu o Build VNext, né, Serradas? Ficou bem legal essa interação de você acompanhar o log em tempo real. Daqui a pouco ele vai começar. Muito legal. E vai ficar bem legal. Vamos aguardar aí para ver. Ele vai começar a fazer todo o processo de configuração. Aqui, no caso, a gente está usando o Git, ele vai baixar a versão. Aí já começou, sincou o diretório. Baixou a versão e agora vai começar a compilação. E aqui no canto esquerdo você acompanha passo a passo de cada trecho da build que está acontecendo. Então agora nesse momento ele está buildando, né? Caramba, foi muito rápido isso daí, a aquisição dos recursos, etc, né?
Ficou bem show de bola. Muito Só bacana. pra vocês. Ó, aqui. Daqui a pouco a gente passa pelo log, senão a gente não consegue acompanhar, fica bem esquisito ficar selecionando o log, porque ele é muito tempo real, então a gente fica meio perdido. Deixa ele só terminar que eu mostro os trechos da chamada do sonar e vocês vão entender que ficou bem legal. Vou esperar mais um pouquinho. Só uma curiosidade, fala assim, Vinícius, eu nunca instalei o sonar, eu nunca subi a máquina virtual, o que eu faço? Basicamente eu criei a máquina virtual com como eu tinha citado, SQL EIS, né, eu subi a feature do IS, e aí na máquina virtual eu só configurei duas portas, né, que é a porta do SQL e a porta do Sonar, que por padrão ele instala na porta 9000. Só fiz isso. Após a instalação da máquina virtual, eu só coloquei esses dois endpoints que a máquina já estava funcionando normalmente. Show. E aí agora que está terminando. E aí fala assim, mas como que eu instalo o Sonar? Quais são os passos da instalação do website do Sonar? Para quem também está acompanhando aí o dia a dia, a evolução do produto, o time do ALM Rangers, onde eu e o Serradas faz parte, eles criaram um manual passo a passo mesmo para você fazer a instalação do Sonar. Então, quais são os pré-requisitos, o que você tem que instalar, como que coloca esse serviço do Sonar ativo, como que você coloca o site no ar, está tudo lá explicadinho. Foi o passo a passo que a gente fez hoje para subir esse servidor, foi rápido a instalação e a gente só fez a configuração da integração entre o VSO e o Sonar. Ô Vini, eu não sei se a gente falou, mas só para quem não sabe bem o que é o Sonar, em poucas palavras, assim, o que ele traz de benefício para o time? Vamos lá. Pensa assim, hoje você tem o quê? Você tem um Source Control. Vou dar um exemplo bem comparativo para você entender onde o Sonar chega. Legal. Você tem o Source Control, você faz lá o histórico dos seus arquivos, seja em Git, seja em TFVC. A gente não está falando da tecnologia, sim do conceito, né? Então a gente tem, daqui uma semana, daqui um mês, você pega o histórico daquele arquivo, todas as alterações, o annotate, você entende tudo que está acontecendo com aquele seu arquivo, ou com aquela sua pasta, com aquele seu aplicativo. Então você tem o Source Control para cobrir isso para você. O que acontece? Quando você faz um build no seu Visual Studio, na sua máquina, o que você pode rodar? Você pode rodar o Code Metrics, o Code Analysis, o Code Coverage, e você acompanha aqueles números. Só que aquele número, você não tem o local para armazenar. Ou seja, você não consegue fazer uma comparação do build da madrugada passada, por exemplo, se você tiver um schedule que roda 3 horas da manhã, com um build dessa madrugada. Então, o que o Sonar vem propor? Ele vem propor uma integração que ele consegue fazer, dentro de uma linha de tempo, comparação entre métricas de build. É isso que o Sonar vem trazer pra gente. Isso é bem legal. Show de bola, cara. Então, só pra gente finalizar aqui, Cerrados, a gente terminou o build. A gente vem aqui no site do Sonar, que a gente criou um servidor, cloudie.net, na porta 9000. Show. Eu dou um refresh aqui. Ele está na versão 1.1. Só que se você verificar aqui, Cerradas, a gente já teve a versão 1.0 e 1.1 do mesmo build. Ou seja, a gente consegue acompanhar dia a dia, hora a hora, commit a commit, tudo que está acontecendo na evolução do nosso código. Ou seja, se a nossa taxa de cobertura de código aumentou ou diminuiu, você consegue fazer o compare entre duas builds. Se o número de issues entre a primeira build e a segunda aumentou, você consegue fazer esse compare também. Então a gente está criando uma base histórica para fazer o compare das métricas de build. Muito Isso top. É bem legal. E aí automatizado, né? Eu estou usando o Team Build ao meu favor para só me gerar a demanda de analisar os resultados, né? Não precisa executar, né? Só para vocês terem uma ideia de onde que o Sonar chega, ele tem essa função de Time Machine. E aí aqui, por exemplo, ele construiu uma build 1.0, a build 1.1. Deixa eu dar aumentar aqui. Opa, até aumentei muito. Aqui, Então ele consegue fazer um compare entre as builds. No caso, como a gente não alterou o código, só chamou duas builds sucessivas, tá igual, né? As métricas são as mesmas, mas ele consegue fazer uma evolução e vai, no caso aqui,
ele vai conseguir plotar gráficos que vão mostrar para você as diferenças entre uma build e a outra, ó, por exemplo, linhas de código. Muito Aqui legal. embaixo a gente tem cobertura de código e a gente vai montando a evolução do nosso código em todas as métricas que hoje você só usa dentro do Visual Studio. A gente vai ter uma base de conhecimento para você fazer essa comparação. É bem legal. Aí eu gerencio a palavrinha-chave disso tudo aí é débito técnico, não é isso? Isso. O débito técnico, só para vocês terem uma ideia, é o quê? Ele analisa, deixa eu voltar aqui no portal. Aqui a gente tem, por exemplo, 4 issues. Ele tem um cálculo interno que ele vê o quê? Que 3 são majors e uma é minor. E ele consegue fazer um cálculo de... Você tem 4 issues que você vai demorar aproximadamente 35 minutos para corrigir aquelas issues e deixar seu código ok. Muito É legal. bem legal. Muito bacana, cara. Então é isso, Cerradas. A gente cobriu a Sprint 87. Esse assunto do Sonar é bem interessante. Vale a pena muito o estudo. Para quem quiser conhecer mais, é só acessar o site sonarsource.org, que lá vocês vão entender todo o mecanismo de funcionamento, todos os conceitos que estão por trás do Sonar. E aqui a gente só deu um overview realmente da integração entre o VSO e o Sonar. E agora tem essa integração que vocês acabaram de ver. Muito Espero legal. que tenham gostado aí. Excelente, cara. Não tem como não gostar. Cara, valeu. Obrigado. Acho que parecia pouca coisa, né? Só 4 itens, mas deu para perceber que são assuntos que vão longe se deixar. A gente tava conversando aí, provavelmente a gente vai ter um VSO Sprints intermediário, porque o time do produto resolveu mexer na timeline de lançamento aí de funcionalidades, né? Então, aliás, a semana passada o Brian Harry soltou uns 5 posts no mesmo dia. A gente tem que ler para ver o que tem de novidade para mostrar para vocês aí. Tem que correr atrás para não ficar para trás, né, cara? Nossa. Isso aí. Não, legal. Então vamos encerrando por aqui mais essa versão. Acho que foi bem legal. E fiquem espertos que já vai ter versão nova aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.